Nós estamos estudando Salmos, no meio da Bíblia. Pastor Rubens, seja bem-vindo. Cris, estava fora aí esses tempos, né? Nós vamos estudar a última sequência de estudos nos Salmos. Nós já temos visto sobre confiança, adoração, os Salmos dos peregrinos, que é o mesmo que os Salmos dos degraus, os Salmos messiânicos, os Salmos da história, os Salmos de lamento. E agora nós vamos ver o Salmo, a série de Salmos mais crítica que há no conhecimento do cristão. No conhecimento do judeu, não. Mas para o conhecimento do cristão, é o Salmo mais duvidoso que nós temos. Se realmente nós podemos orar como esses salmistas oravam. Se realmente nós temos o direito de pedir para Deus fazer com que um raio caia na cabeça do meu inimigo. Esses são os salmos de imprecação, ou salmos imprecatórios, que são os salmos em que nós desejamos que pragas caiam sobre os nossos inimigos. Os salmos onde o salmista deseja que maldições venham sobre os seus inimigos, que um buraco se abra no próximo passo que o inimigo der, e depois que ele cair lá dentro, que a terra se feche. Vai me dizer que você nunca teve vontade? Não, pedir para Deus onde vai o raio cair na cabeça, não, mas saber onde vai cair o raio para pôr o inimigo lá. Mais ou menos isso, né? Apenas ouça, claro, pode participar, perguntar, fique à vontade, mas apenas ouça o que os salmistas falam. Tente não ser tão crítico agora, tá bom? Tente apenas ouvir qual é o desejo dele, porque a possibilidade de você se identificar com ele é muito grande. Porque se você ouvir o que ele falou, o que ele falava, e já ir criticando, aí você está se colocando como superior a ele. Então tente ouvir o que os salmistas disseram sobre esse assunto, e tente se identificar, correndo o risco aí de te trazer sentimentos ruins, mas de lembrar das pessoas que te fizeram mal. Se você não tem nenhuma, esquece. Vem no próximo domingo, vai ser outro assunto. Tá bom? Mas se alguém já te fez algum mal, que você foi prejudicado nas suas finanças, se você já foi prejudicado na sua integridade, na sua boa fama diante das pessoas, se você já foi prejudicado em alguma posição que você exercia e teve que descer da posição porque alguém puxou seu tapete, se você está lembrando de experiências assim, então tente se identificar com o que vem a seguir. É bravo, é pesado, dá um certo sabor de vingança, dá um mórbido prazer pela maldição contra o outro. E normalmente não é isso que a gente faz na igreja. A igreja, ela tem mensagens mais de paz, de amor, de mansidão, não é assim? Hoje não. Hoje a mensagem é de vingança, de imprecação, de jogar pragas sobre o outro,
ou desejar que pragas caiam sobre ele. Essa é a mensagem hoje, tá? Se você não se desviar hoje, você não se desvia mais. Vamos lá. Vamos começar com a palavra indignação. Então esse vai ser o nosso tema, indignação. Indignação pelo quê? Pelos maus tratos recebidos. Indignação é um sentimento, não é? E vocês poderiam definir para mim o que é indignação? Vamos lá. Revolta, né? Revolta. O que mais? Indignação vem da raiz digno, né? Você acha indigno, que é um sem direito. Sem direito, sem dignidade. Mais alguma? É uma raiva, né? Uma raiva que brota dentro de nós, muitas vezes incontrolável. E é isso, assim somos nós. Atire a primeira pedra quem nunca ficou raivoso contra alguém ou alguma situação. Indignação por causa dos perseguidores. Se alguém te persegue, dá uma raiva daquilo. Por que essa pessoa está no meu pé? Por que ela está me perseguindo? 7:6. Alguém pode ler? É Salmos, tá? Qual capítulo? 7. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Aleluia! E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Que gostoso falar isso sem estar em pecado, né? Mata os meus inimigos. Levanta-te na tua raiva, na tua indignação. Mostra a grandeza, não fica pequenininho não, Deus. Mostra a tua grandeza contra os meus adversários. Acorda, desperta, não em favor deles, mas em meu favor, segundo a misericórdia que designaste. É isso? Juízo. Que misericórdia, o quê? Eu quero juízo agora, não para mim, contra os outros. Indignação, raiva contra aqueles que estão nos perseguindo. Esse é o Salmo 7, está falando dos perseguidores. A igreja tem perseguidores? Muitos. Então não é direito nosso orar para que a fúria de Deus se levante contra os perseguidores? Só ouça. Só ouça e se identifique. Indignação por causa daqueles que nos afligem. Quanta aflição certos sujeitos trouxeram contra nós. Poderíamos estar numa boa, mas estamos aflitos, perdendo horas de sono porque alguém nos afligiu. Como que eu vou orar por essa pessoa? 9:20. Era quase 9:20, 9:18 agora. 9:20. Se vai ler, lê com raiva, tá? Expressão. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Que o Senhor traga sobre eles aquele medo que eu já senti. Pensa nos seus piores medos e deseje isso para o seu inimigo. Deseje isso para aquele que está te afligindo. Que ele passe muito medo mesmo. Que o Senhor infunda nele, ou seja, que o Senhor coloque dentro dele aquele medo. E multiplique isso por nações. E que elas sintam que elas não passam de mortais. Que elas sintam que a morte está bem perto delas. E assim ficará só um reino, o reino dos cristãos, o reino dos que amam a palavra de Deus, o reino daqueles que são do Senhor.
Já os ímpios, que eles fiquem mesmo com medo e que eles sejam extirpados dessa terra. Não julgue, apenas sinta, tá bom? Apenas sinta o que o salmista está dizendo. A indignação por causa dos arrogantes. Tem uma coisa pior do que um arrogante do seu lado? Uma pessoa que quer ser melhor do que você? Uma pessoa que te humilha na frente dos outros? Uma pessoa que pratica o chamado bullying, que é uma ofensa, né? Aquele que te colocou apelidos, aquele que zombou de alguma coisa física sua, aquele que te chamou de fraco. Arrogante sempre tem, né? Sempre tem alguém querendo estar acima do outro. Como que ora pelo arrogante? 10:15. Quebra o braço do perverso, do malvado. Pede conta da sua maldade, até que a descubra de tudo. Vai raspando. Quando estiver lá no raspando o tacho mesmo, né? Não tiver mais nada, aí arranca o couro dele, né? Quebra o braço do malvado, desse arrogante. O Salmo 10 está falando do arrogante. É o desejo que o salmista tem, para que ele ande abaixado, rastejando. Aí você vê vários termos aqui no Salmo 10. Para que Deus coloque armadilhas no caminho dele. Assim é o arrogante. Assim é que o salmista ora pelo arrogante. Aí ele vai aprender, nunca mais querer ser mais do que o outro. Não é assim mesmo? Quando nos filmes, né, que a gente às vezes assiste, o mocinho lá, o bonzinho, está apanhando, mas depois dá aquela virada, até derrama lágrima do olho, né? De ver como ele está acabando com o outro. É nesse estágio que o salmista quer estar. Ver o outro rastejando no chão, de tanta indignação que ele tem por causa do arrogante. Estão sentindo alguma coisa aí, gente? Indignação por causa dos poderosos. Os poderosos, alguns poderosos, eles humilham os que não são poderosos. Como alguém diz, né? O passarinho que está em cima, ele não quer nem saber quem está no puleiro de baixo. Ele só joga as sujeiras dele para o puleiro de baixo. E assim tem sido os poderosos. Eles não temem nada. Eles não temem justiça, porque eles são o dono da justiça. Eles não temem ataques, porque eles têm o poderio. Assim são os poderosos. Quem tem mais dinheiro, chega na frente. Poderoso. Quem tem mais força, chega na frente. Poderoso. Quem tem mais recursos, mais influência, chega na frente. Os não poderosos sempre ficam para trás. Se você é aquele que está ficando para trás, qual a sua oração para os poderosos? 52:5. Se a Maria Eduarda estivesse aqui, ela ia falar para a avó dela: o pastor hoje estava bravo, né, vó? Tudo ela comenta. 52:5. Também Deus te destruirá para sempre, haja arrebatar-te e arrancar-te a tua pedra,
estipará perto dos viventes. Ou seja, Deus vai te matar. Você é poderoso. Então Davi foi muito humilhado por Saul, não foi? Esse é um salmo que fala que ele foi humilhado. Ele até se finge de louco lá, né? Tomba a cabeça assim, deixa a baba escorrer pela barba, para fingir que ele é doido, né? Um doido qualquer. Esse não é Davi, não? Não, é um doido qualquer. Que humilhação para aquele que foi designado por Deus para ser rei. Aí os poderosos, é o que o Salmo 52 fala, dos poderosos indo contra ou sobre os mais fracos. A oração então é que a tenda deles seja extirpada da terra, arrancando a barraca dele dessa terra, né? A Bíblia diz que nós somos uma tenda, né? Um tabernáculo. Se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um outro tabernáculo, uma morada celestial. Mas aqui o desejo dele não é nada de celestial, não. Arranque, manda para outro lugar que não seja o céu. Então, a indignação por causa dos poderosos da terra. Nós não temos alguns ditados que são imprecatórios? Um dia da caça, isso é imprecação. Quem ri por último? Imprecação. Então você vê que não são apenas os salmos, mas também o nosso linguajar do dia a dia. Aqui se faz, aqui se para, imprecatório. Nós temos muitas imprecações. Não fica escandalizado porque está lendo na Bíblia, não. Você fala todo dia, imprecação. Tomara que se dê mal, imprecação. Então nós sempre estamos jogando, desejando praga, flagelos, sofrimento contra aquele que é mau. Sempre estamos. Por que de repente você ficou agora ofendido com a Bíblia? Mas é que eu não sabia que isso podia vir de Deus. Quem disse que está vindo de Deus? Alguém viu aqui Deus falando? Deus está relatando a oração do homem. É assim que o homem está orando. E é assim que muitas vezes nós desejaríamos orar. A única diferença entre nós e o salmista é que o salmista não era hipócrita. Essa é a única diferença. Porque se ou nós somos mais santos do que os salmistas? Nós não somos. Simplesmente nós nos acostumamos a mudar o nosso tom de ofensa contra as pessoas. Mas o sentimento está lá. Vingança é um prato que se come frio. O prato está quente, é a vingança. Vamos agora? Não. Vamos esfriar. Uma das histórias que eu mais gosto do Alexandre Dumas. Li o livro, assisti o filme O Conde do Monte Cristo. Ali é a história perfeita de que vingança é um prato que se come frio. Sem pressa. Que cabe perfeitamente no coração perverso. Investimento a longo prazo. Investimento a longo prazo, para que o sabor da vingança fique melhor. Quem nunca comeu arroz e feijão e deixou a carne por último? Quem nunca foi pobre aqui? Então, quem nunca comeu aquele doce mais devagar, para não acabar logo, aquela barra de chocolate? Assim é a vingança também. Não basta ver o outro sofrer, tem que ser aos poucos, para eu sentir mais. Assim é o ser humano. Indignação
por causa dos traidores. Tem uma coisa pior do que alguém te trair. Quem não te conhece não te trai. Quem que te trai? Quem te conhece. Salmo 55, 12. Ainda não é exatamente o versículo que eu quero, mas é para você ver quem te trai. Quem é a pessoa que te trai? Quantos quilômetros de distância ela está de você? Salmo 55, 12. Porque, Pode ler. porque não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia. Quem se exalta contra mim? Pois dele eu me esconderia. Se fosse assim, tudo bem. Mas quem é? Versículo 13. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Aí dói mais, né? E o versículo 14, junto andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. É o Judas, né? É o Judas com Jesus. Era esse. Com um beijo tu me traz. Então era esse daí. Então, para saber que o traidor é aquele que está perto de você. Salmo 55, 23. Qual é a oração quando lembramos dos traidores? Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Que não vi. Quantos anos você tem, Rafa? 33, mas Jesus quando morreu. Que viva só mais 2 anos. Metade dos seus dias. Se é 70, que viva só até 35. Mais que isso, já viveu demais. Essa é a oração. Eu lembrei de um amigo meu que ele falava assim: o bicho pinhão é ele chama aquela turma que trabalha na firma de ajudante. Peão. Pinhão. Ele falava: o bicho pinhão, ele tem que ter morrido no ninho. Não devia nem nascer. Morrido no ninho, né? Eu não queria nem que vivia tantos anos, não, morrer no ninho mesmo. O Jó ele desejou isso, mas não para os outros, para ele mesmo, né? Falou que eu fosse um abortivo, né? Morresse no ninho mesmo. Né? Mas aqui o desejo que morra é o traiçoeiro, aquele que me traiu. Então, Salmo 55 fala de traição, essa é a oração. Uma pausa aqui, o que vocês estão sentindo até agora? Estou pensando nos meus inimigos. Eu pedi, né? Eu pedi para fazer isso. Sugestão? O que você está sentindo, Raíssa? Lembrando também, né, cada vez que eu mesma desejei isso para alguém, me identificando, percebendo que na verdade a gente acaba fazendo isso quase que diariamente, se não deixa de atenção. O que você está sentindo, Cristina? E aí, Anderson, está sentindo alguma coisa? Eu não quero ser inimigo de ninguém. A indignação por causa do STF. Indignação por causa dos juízes corruptos. Eu falei STF, não devia ter falado. Teve uma acusação contra um aí, né? Aí ele mesmo, um dos juízes, né? Um dos 11, ele mesmo liquidou a continuidade da acusação. Acabou por aqui mesmo. Simples, né? Por isso que a palavra de Deus diz em Salmo 82, né? Sois deuses. São deuses, né? Você manda e desmanda, você decide quem, né? Você decide tudo, decide sobre você mesmo, então você é Deus. Então, apesar da brincadeira de mau gosto, STF é só uma sigla, gente. Sempre foi assim.
onde há juiz, há corrupção. Essa é a história da humanidade. Onde tem um Deus na terra, juízes são deuses na terra. Há corrupção. Há justiça? Claro que há, mas há muita corrupção. Porque você não tem acesso a isso, aos trâmites, né? Então, quando pessoas são prejudicadas por causas, por juízes, que a sua causa, falaram que a causa estava ganha, o advogado disse, falou que está tudo bem, estava ganha, não tem que se preocupar, e de repente tiver a sentença, perdi tudo. Cadê causa ganha? Depende de uma assinatura, depende de... O Rafa poderia explicar melhor do que depende essas coisas, né? No mundo jurídico, mas depende de alguém. Salomão foi procurado como um juiz, ele era o rei, né? Rei é tudo. Rei é juiz, rei é o próprio Deus na terra. Então ele já foi procurado, as mulheres lá por causa da criança, lembram? Traz aqui uma espada, eu corto no meio, a criança resolve tudo. Ele até poderia fazer aquilo. Matar a criança e matar as mães também, acabou o papo, acabou a conversa, não tem tempo para vocês. Ele poderia fazer, como um rei poderia. Um rei pode, no tempo que os reis costumavam ir para a guerra, ele pode falar, esse ano eu não vou. Aí ele vê no alpendre lá na varanda, vê uma mulher tomando banho, gosta da mulher, manda chamar a mulher, se deita com a mulher, mas a mulher tem marido, aí tenta fazer um jogo lá para que o marido seja morto. Aí o marido é morto, ele pega a mulher, se casa com ela. Ele é rei. Não pode ser deposto? Não deveria ser deposto? Deveria, mas você vai depor? Quem que vai derrubar aquele Deus? Só Deus. Mas enquanto alguém é injustiçado por juízes corruptos, qual é a oração? Salmo 58, 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais ao leãozinho. Arranca a mandíbula dele. Arranca o dente. Não, mas o dente já está banguelo. Não, agora arranca a mandíbula mesmo. Esse é o desejo do salmista. Que essa pessoa não apenas sofra de uma vez, mas sofra aos poucos. Esse é o desejo. A imprecação está muito ligada a sofrimento físico. Porque para falar que ele passe vergonha, ele não tem vergonha. Que aconteça o que com ele? Então aí vem o sofrimento físico. Que os dentes dele sejam arrancados, seja torturado, coisas assim. Então, é o ódio, a indignação virando ódio dentro do coração, ela faz isso, ela deseja massacrar o outro. 37:1, alguém pode ver? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Não te indignes por causa deles. Não, esse salmo eu não quero não. E o Salmo 37:8? Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não quero lembrar disso que vai acabar mal. O bom é que está dando certo agora. Agora eu quero a praga sobre aquela pessoa. Então, como é que a mesma Bíblia pode dizer não te indignes, deixa a ira, abandona o furor, porque isso vai acabar mal? Como que a mesma Bíblia permite versículos assim
e permite versículos, quebra-lhes os dentes. O que é isso? Então você precisa colocar na balança qual é o desejo de Deus e qual é o desejo do homem. Então até agora nós estamos falando do desejo do homem. É o homem que quer isso. É a sua raiva dentro de você que quer isso. Seria melhor você perguntar para Deus se Deus está aprovando a sua oração, se Deus está aprovando o seu desejo. Então, quando eu falo para você se identificar, é para você não ficar muito acima desse sentimento. Ou seja, achando, eu não sou assim, eu nunca desejei isso para ninguém. Até agora. Salmo, agora nós vamos para a indignação por causa dos sanguinários. Salmo 59, 13. Bom, eu não me lembro qual foi, porque tem tantos noticiários de morte, né? A gente fica indignado só de ouvir. Mas eu me lembro eu acho que foram uns rapazes que estupraram uma moça, mataram e jogaram no mato. Depois foram entrevistar os pais, na verdade a mãe. Então ela desejou que a justiça fosse feita, mas que no coração dela ela já tinha perdoado o bandido. Confesso para os irmãos que eu fiquei com raiva da mulher. Como se eu tivesse o direito de manipular o perdão no coração dela. Eu achei, não, talvez está dopada de tanto remédio, tanto sofrimento, então ela está falando isso. Não é possível uma mãe falar uma coisa dessa. Eu tenho uns planos melhores para aquele cara. Né? E a mãe, agora é a mãe, né? A mãe falou, não, eu desejo que a justiça seja feita, mas no meu coração eu já perdoei. E aí ela acrescenta, porque eu sou evangélica. Então, meus irmãos, não é todo mundo igual a você. Não é todo mundo igual a esses salmistas. Não é todo mundo igual a mim. Tem pessoas que já foram transformadas pelo Senhor. Agora, por causa dos sanguinários, é por isso que eu mencionei essa entrevista aí, né? Salmo 59, 13. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Bom, quando você vê Davi na caverna, quando Saul estava aliviando o ventre, sabe o que é isso, né? Aí ele vai e corta a aba da capa, né? Pendurou a capa lá para fazer suas necessidades, cortou a aba, depois mostrou aqui, ó. Tipo, olha o que eu poderia ter feito com você. Né? Aí, quando Davi fala, eu não vou tocar no ungido do Senhor, então nós temos a ideia de um Davi totalmente passivo, um Davi com coração assim de criança, coração de manteiga, não é assim? Só que quando você lê os Salmos, você vê a parte interior de Davi. Enquanto ele estava passando por essas coisas, ele não matou Saul, mas a Bíblia revela o que estava dentro do coração dele. Então, porque esse versículo aqui, consome-os com indignação, consome-os, quem que está orando assim? Se você olhar lá no título, é Davi, quando Saul mandou que eles sitiassem a casa para o matar, ele orou assim. Ele não matou Saul, mas dentro do coração dele ele desejava assim. Então essa é a parte que não te contaram. Essa é a parte que você não mostra para as outras pessoas.
Porque tem gente que faz o bem para o inimigo, e aí a gente olha e fala, puxa, mas que mansidão. Mas você não sabe que enquanto ele está fazendo o bem, o que está passando dentro do coração dele? Pastor, então, mesmo Saul, Davi não ter matado Saul, tendo a oportunidade, ele sentiu essa vontade. Sentiu essa vontade? É claro isso, e ele se sente pecador, Davi. Porque a questão não é apenas que eu não mato alguém, a questão é que eu não consigo tirar esse sentimento. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas não adulteram. Mas o que? O que Jesus falou. Então, a questão é, eu sou santo porque eu não adultero. Então, eu sou 50% santo porque eu não adultero. Se eu conseguisse não pensar em adultério, aí sim. Meus irmãos, é para você se identificar. Se se identificou, então tá aí, vai junto, né? A raiva vai junto, mas o pecado vai junto também, dentro de nós. Isso teria a ver com 1 João 3,15, quando fala, todo aquele que odeia é sentimento, né? A seu irmão, aí Deus fala, é assassino. É assassino. Coração está lá dentro, né? Em cima, é isso aí mesmo. Então eu não sou assassino, então eu sou melhor do que o maníaco do parque. É igual Deus falou para Caim, né? O desejo está no seu coração. O desejo compete dominar. Compete dominar. Mas quem domina? Então eu não sou o maníaco do parque porque eu não mato. Mas eu sou o Jack Stripador porque eu desejo. Então, essa nova concepção que Jesus trouxe, ela acabou com todos os santos da terra. Porque até ali todo mundo era ritualista, era um pouco de santo, né? Dentro de cada um. Mas depois daquilo, acabou. Mas tem diferença de desejar, por exemplo, isso por irmão em Cristo e por incrédulo? Tá vendo? Ele se entregou igual a todos nós, né? Indignação por causa dos invasores caldeus. Pois é. Um dia eu acordo e vou lá para um quartinho, numa casa onde nós morávamos. Fui lá no quartinho e estava lá meu aparelho VHS, né, que eu assistia minhas fitas lá, né, um quartinho de TV, para nós nos divertirmos e tal. Mas cadê? Não encontro. Aí o fundo da nossa casa, por que eu ia me preocupar? Nunca ninguém invadiu nossa casa, estava lá a tela rasgada, alguém entrou à noite e pegou, levou embora. Olha, era um aparelho VHS. Hoje, Joãozinho deve ter um monte lá na casa dele. Né? Ele tem 7. Eu tenho o G9, aquele que põe por cima. Assim. O que é isso? Uma coleção. Mas naquela época, né? Como é que eu vou comprar um outro daquele? Minha diversão foi embora. Então o que eu senti? Então agora a indignação por causa dos invasores. A pessoa pega um pé de cabra lá e quebra a sua porta e entra lá e pega as coisas que você gosta, né? E algumas que você precisa. Ou então, tá lá o carro, foi se divertir com a família, quando chega lá, cadê o carro? Alguém invadiu o seu carro, abriu, levou embora. Agora você fez um boletim de ocorrência, mas eles estão procurando um carro, mas não existe mais, só existem as peças do carro agora. Espalhada para todo canto. Então, como nos sentir com invasores? Entraram lá na sua casa uma vez também, né, Anderson? Como a gente se sente? Então vamos ver como que o salmista se sentiu, porque os caldeus entraram e foram roubando tudo.
os objetos tão preciosos que Davi conquistou, né, os escudos e tudo mais, casa das armas, tudo, levaram tudo. Salmo 79, 6. Alguém pode ler? Derrama o teu furor sobre as nações, que te não conhecem, e sobre os reinos, que não invocam o teu nome. É muito geral, né? Você não falou de invasor? Então lê o versículo 7 também, Neto. Porque eles devoram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Por isso. Porque invadiram minha casa. Minha esposa tinha corrige se for, uma orquídea. Um rapazinho foi lá, pediu algum leite para as crianças, não sei o quê, né? Nós abrimos o portão e demos. Eu vi que ele ficou olhando assim. Demos para ele lá o leitinho para as crianças e tal. No outro dia a orquídea não estava lá. Não sei se foi ele, mas ele ficou olhando para a orquídea. No outro dia não estava lá, fiz as contas, né? Era orquídea, mano? Você vê como essa mulher ama orquídea, né? Orquídea sentimental, vários anos, né? Invadiu. Então, alguém invadiu seu escritório, sua casa, pegar suas coisas, dá muita raiva. Então, derrama o teu furor sobre essa pessoa. Oração imprecatória. Indignação por causa dos perversos. Existe tanta perversidade por aí, não é? A gente sente mesmo muita indignação por causa de perversidades. Por quê? Porque nós tentamos manter a nossa vida pura. Quantos solteiros, por exemplo, né, com seus apetites sexuais, como quase todas as pessoas têm, namorando e se mantendo casto, puro, controlando sua mão, controlando seus beijos, controlando tudo, porque ele quer se manter puro para Deus, esperar o casamento. Aí ele olha ao redor dele, um monte de gente não está nem aí. As pessoas simplesmente andam como animais, satisfazendo suas necessidades sexuais aí. Aí não é a hora que o jovem fala, em vão me mantive puro, como Asaf no Salmo 73. Ele sente uma indignação. Eu sei porque eu já ouvi, já falei também. Será que vale a pena mesmo? Né? Então, essa indignação, como que é a oração quando ele começa a ver vários perversos assim, não só sexuais, mas perversos de várias matizes, várias áreas da vida. Salmo 94, 23. Sobre eles faz-lhe cair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Esse é o desejo desse que está se mantendo puro e vendo perversos. Ele diz no versículo 16: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam iniquidade? Então, o desejo dele é que Deus faça recair a iniquidade sobre eles. E, por último aqui, eu quero mencionar a indignação por causa dos delatores. Explicando o contexto. O povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, foi invadido pela Babilônia. Os edomitas são irmãos dos judeus, não são?
E os edomitas, em vez de falar, vem cá, esconde aqui na minha casa. O que eles falaram? Olha lá, atrás da árvore tem mais um. Tem um correndo ali, subindo a montanha. Dedo duro, cagueta, X9, delator. Corrie ten Boom, né? A família dela tinha uma relojoaria na Holanda. E o que ela fez? Tinha muitos judeus e começou a perseguição contra os judeus. Eles falaram, entra aqui. Subiu lá no sótão da loja, parte de cima. Aí entrava aqueles homens, aqueles soldados lá, nazistas. Tem algum judeu aqui? Não. Não mentiram, porque não tem. Aqui não. Você me perguntou lá em cima, né? Aqui não tem nenhum. Salvou um monte de judeu assim. Aquele livro, também tudo se transforma em filme, né? Anne Frank. Anne Frank também. Que uma família protegeu um monte de judeu. Não moraram lá durante acho que 2, 3 anos. Moraram em cima também no sótão. Várias famílias lá, apertadas lá. A Anne Frank escreveu o Diário de Anne Frank. Agora imagina o dedo duro, a pessoa fala, não, ali tem mais um, vai lá pegar. Tem pessoas que protegem. Oscar Schindler foi o que protegeu os judeus. E tem outros que entregavam. E aqui no caso, os irmãos, os edomitas entregaram. Qual é a oração dessa pessoa que sofreu tudo isso? Os familiares sofreram. Cuidado, isso aqui não é para menor de idade, tá? Esse é pesado. Salmo 137, versículo 9. Falando sobre os edomitas. Então, eu oro, o salmista, eu oro desse jeito a respeito dos seus filhos. Versículo 9, alguém pode ver? Feliz aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Esse daqui é o versículo preferido dos espíritas. É? Interessante, porque para mostrar o Deus ruim do Antigo Testamento. Ah, sim, tá. Faz sentido nessa temática deles. Tá aí, meus irmãos. Essa é a oração do salmista. É o mesmo que falava lá no início, né? Quando pediram para ele cantar um cântico. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Estamos longe do templo, longe da cidade. Parece santo, né? Na hora, quando pede para cantar uma música ou louvor, não posso. Mas na hora de pensar nos filhos dos edomitas, que eles sejam esmagados na pedra. Ó! Tanta santidade, não posso cantar fora da terra? Agora, para pegar pela canela uma criança e esmagar na rocha, isso aí pode. Notaram? Notaram como que é o coração do ser humano? É isso aí. Se vocês se identificaram, vocês estão ruins mesmo, hein? Eu preciso encerrar. Um pouquinho de paciência, uns minutinhos aí, só para eu encerrar. Falando o que Jesus disse sobre a imprecação. Já que você se identificou com todos eles, agora aguenta, porque Jesus vai falar como que ele te vê hoje. Mateus 5,11. Vamos lá? Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Nada de orar com imprecação, né? Mateus 5,39. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus falando. Mateus 26,
52. Mateus 26, 52. Quando Pedro foi defender Jesus, né, porque prenderam Jesus, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco, era o nome dele, né? O versículo 52, então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Agora 26, 67 e 68. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte, falando sobre Jesus, né? Então uns cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Então, Jesus passou por isso. E profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então ele passou humilhação, né? Mateus 27, 44. Jesus na cruz. E os mesmos impropérios, imprecações, maldições, né? Lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Os dois, tá? Não acha que o outro era santo, não. Ele também falou maldição contra Jesus. Agora, Lucas 9, 54. Então Jesus estava passando com os discípulos em Samaria e os samaritanos não queriam recebê-los, né? Não queriam dar pousada para eles. 54, Lucas 9, 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Lucas 23, 34. Jesus está desfazendo todos aqueles salmos, não está, gente? Porque aqueles salmos foram relatados, não foram escritos por Deus, foram relatados por pessoas que oravam daquele jeito. Lucas 23, 34. Jesus na cruz, né? Contudo, Jesus dizia, Pai, desça fogo sobre eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram-lhe sortes. João 2,15. Aí você fala, esse versículo aqui destrói todo o seu ensino. Vamos lá. As pessoas no templo comercializando, né, fazendo comércio dentro do templo. Aí Jesus, João 2,15, tendo feito um azorrague, um chicote, né, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Mas aqui não foi uma imprecação? Não. Ele é Deus, não se esqueça disso. Só Deus pode fazer isso. E João 18, 10 a 11. E assim a gente encerra com João 18, 10 e 11. É o mesmo texto, né, que nós já lemos. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não é na banha não, tá? Na bainha, a capa da espada.
Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Tá aí, meus irmãos, eu acho que já tivemos o sentimento dos salmistas e os exemplos de Jesus. Com isso vocês podem tirar a conclusão, que o Espírito Santo te ajude a tirar a conclusão. Deus os abençoe. Nós temos mais uma música? Tem? Então nós vamos... Joãozinho, você vai terminar? Então nós vamos cantar e depois eu peço para alguém orar. Tem alguém que quer orar no final?